Que qual, Joey? Eu estou procurando em português. Ah, tá. Eu vou fazer o Joki, a clara luz do Bodhisattva. Vamos fazer assim. Inicie, Kyo-san, e fazemos a cerimônia no final, porque eu não vou achar assim imediatamente. Enquanto você começa a sua fala, eu tô procurando. Desculpe. Tá bom. Eu posso começar a leitura, então, da introdução, é isso? Pode, por favor. Tá bom. E no final fazemos quando eu terminar a minha fala, aí fazemos a cerimônia para a mãe da Márcia San. Você tem o nome dela? Tenho, aqui no computador, aqui no celular. Eu pego. Então me mande por mensagem. Tá bom. Então vamos lá, introdução. O Sutra de Lótus é um dos mais bem conhecidos e mais amados sutras do budismo Mahayana. Ele é, às vezes, denominado Rei dos Sutras. O título sânscrito, Sadharma Pundarika, significa a flor de lótus do Dharma maravilhoso. Sua especial mensagem de inclusividade e reconciliação não é bem conhecida no Ocidente. Esse livro mostra como os ensinamentos do Sutra podem ajudar-nos a realizar as práticas da mente atenta, compaixão e amor, para o bem-estar de nossa família, de nossa comunidade, de nossa sociedade e do mundo. Como muitos textos Mahayana, o Sutra do Lótus foi composto e compilado em estágios ao longo de vários séculos. A escrita do Sutra de Lótus foi desenvolvida durante o século II depois de Cristo. Os 28 capítulos têm sido divididos em duas partes. A primeira parte se atém à dimensão histórica, que ocorreu durante a vida de Shakyamuni Buda, correspondente ao Buda histórico, visto através do nosso modo ordinário de percepção. Nessa dimensão, Siddhartha Gautama nasceu, cresceu, deixou sua casa para procurar a verdade espiritual, praticou, alcançou grande realização e se tornou Buda. Ele compartilhou a sua realização e ensinou o Dharma pelo resto dos seus 80 anos de vida terrena. E então fez seu passamento para o Nirvana. O Pico do Abutre é um lugar real, na Índia, e ainda é possível visitar o local onde Shakyamuni Buda proferiu muitos dos seus maiores ensinamentos. A segunda parte do Sutra trata da dimensão suprema. Essa nos mostra a existência do Buda em um plano que vai além de nossa percepção comum de espaço e tempo. Trata-se do Buda enquanto uma realidade viva, o Buda como corpo do Dharma, Dharmakaya. Na dimensão suprema, nascimento e morte, ir e vir, sujeito e objeto não existem. A dimensão suprema é a realidade verdadeira, o Nirvana, o reino do Dharma, Dharmadatta, que está além de tais dualismos. Este sutra traz uma mensagem tão profunda que não pode ser transmitida de outra maneira. Esta mensagem afirma que todos possuem o potencial para a buditude. Temos apenas de ouvir muito cuidadosamente a mensagem do Sutra e reconhecer o Buda da dimensão suprema, o qual afirma a nossa capacidade para a buditude. A dimensão histórica nos conecta ao Buda que viveu e ensinou na Índia no século V a.C. Esse é o Buda humano. A dimensão suprema revela o significado perene dos ensinamentos do Buda, a essência do Dharma que repousa além do tempo e do espaço. Como iremos descobrir, não temos de ir a nenhum outro lugar a fim de tocar a dimensão suprema. Podemos tocar a alegria e a liberdade da dimensão suprema exatamente em nossa vida cotidiana, na dimensão histórica, exatamente como o Buda fez sob a árvore Bodhi. Sempre que os olhos estiverem fixados na terra, olhando as árvores, plantas, colinas, montanhas ou outra pessoa, então sabemos que estamos na dimensão histórica, o mundo de nascimento e morte.
Mas quando os olhos se dirigem para o espaço, então teremos entrado na dimensão suprema, o mundo de não nascimento e não morte. O Sutra alterna a dimensão histórica e a suprema em capítulos separados e em diferentes passagens. Se pudermos discriminar quando estamos na dimensão histórica e quando estamos na dimensão suprema, não ficaremos confusos ou perplexos com as palavras do Sutra. Os temas aqui apresentados podem nos ajudar a colocar em prática os ensinamentos de compaixão e reconciliação, contidos no Sutra, de um modo benéfico. Este é o caminho do budismo engajado. O Sutra do Lótus afirma que todos nós temos a capacidade de nos tornarmos Budas. Este é um dom muito grande. Como podemos usar adequadamente esse maravilhoso dom que recebemos? Tornando-nos os braços do Buda através da nossa prática na vida diária, na construção da Sangha e em nosso trabalho no mundo. É por isso que propus desenvolvermos uma terceira divisão no Sutra de Lótus, a dimensão da ação. A parte 3 deste livro mostra-nos como o Sutra de Lótus abre um portal para encontrarmos na dimensão da ação para entrarmos na dimensão da ação dos Bodhisattvas. Em nossa prática, temos o apoio de diversos grandes Bodhisattvas apresentados nesse Sutra, incluindo o Rei da Medicina, o Nunca Depreciativo, o Protetor da Terra, Samantabhadra, o Bodhisattva da Grande Ação, Avalokitesvara, o Bodhisattva da Grande Compaixão. Através de nossa prática e visão de Sangha, somos capazes de nos tornar as mãos e os braços do Buda e continuar o trabalho de cura, transformação e reconciliação no mundo. A linguagem do Sutra de Lótus é como uma pintura, tão perfeita que parece quase real. Na literatura mahayana, linguagem vívida e imagens intensas são usadas para salientar ideias muito profundas e maravilhosas. É somente um meio hábil de expressar as profundas ideias dos ensinamentos. A linguagem e as imagens dramáticas são o equivalente literário de uma estátua de um Buda sentado sobre o trono de lótus, lembrando-nos da sua capacidade em permanecer plenamente atento e em paz. Portanto, ao lermos o Sutra do Lótus, deveríamos nos lembrar de não nos prender às palavras. Caso isso ocorra, veremos apenas descrições de eventos miraculosos e poderes sobrenaturais, e não seremos capazes de receber o verdadeiro significado do Sutra. Por exemplo, no capítulo 21, os poderes sobrenaturais daquele que assim veio, o Buda realiza um grande milagre. Ele externaliza sua língua e com ela cobre o Trishiliocosmo, um reino do espaço cósmico tão vasto que nem mesmo podemos imaginar. Esta metáfora provém da Índia antiga e significa que alguém que diz a verdade fala com uma língua imensa. Nos textos budistas, a luz simboliza a iluminação e a expressão 10 direções significa o cosmos inteiro. O propósito dessa passagem é expressar a tremenda intensidade luminosa da mente atenta, de alguém que está completamente desperto. É um modo poético de apresentar a verdade de que a luz da mente atenta é muito poderosa. Kalpa é uma unidade de tempo muito vasta, um éon. Isto é realmente um modo de expressar a infinita e ilimitada natureza do tempo na dimensão suprema. Uma das razões do Sutra de Lótus ser denominado o Rei dos Sutras é porque ele tem a capacidade de reunir e reconhecer todas as escolas do budismo. O budismo é uma realidade viva e tudo o que é dotado de vida mantém contínuo desenvolvimento. A realização do Buda, seu ministério e ensinamento representam em si uma mudança radical na estrutura religiosa mais prevalente e na sociedade da Índia, além de em muitas outras religiões. As sementes da mudança e da adaptação estiveram no budismo desde o princípio.
e sua habilidade de se transformar a fim de responder a novos modos de vida e dificuldades é a chave para a sua continuidade. O budismo original compreende os ensinamentos proferidos durante o tempo de vida do Shakyamuni histórico. O chamado budismo original era unificado. Havia apenas uma coleção sutra e uma coleção vinaya. Após vieram as escolas budistas, cerca de 150 anos depois do Buda, quando as primeiras sangas se dividiram em duas: a Theravada, o caminho dos antigos, e o Mahasangikavada, o caminho da maioria, a qual era mais progressista. Com o passar do tempo, essas duas escolas também se subdividiram. O método Mahayana de estudo e prática surgiu da escola Mahasangikavada, majoritária. A primeira escritura Mahayana a surgir foi o texto do Prajnaparamita. Portanto, podemos dizer que a formação do budismo se deu em 3 estágios: budismo original, escolas budistas e budismo Mahayana. Quando o budismo Mahayana começou a se desenvolver, os praticantes denominaram as escolas que não pertenciam ao Mahayana grande veículo e Hinayana, pequeno veículo. A palavra pequeno, nesse contexto, deprecia aquele tipo de budismo. Enquanto a instituição monástica budista se desenvolvia, a tradição conservadora se tornou mais inflexível e isolada. Em vez de procurar meios de ensino e prática que fossem úteis na vida diária, a sanga monástica teve a tendência de devotar-se à análise de pontos da doutrina filosófica abstrata, focalizando-se no estudo do Abhidharma, a coleção de comentários. Enclausurada nessa atitude conservadora, a sanga monástica não podia realizar a totalidade das suas responsabilidades para com a sociedade. Algumas centenas de anos após o Parinirvana, o passamento do Buda, a sanga monástica não estava realmente engajada, não levava em conta as dificuldades da sociedade fora do monastério. O budismo precisava mudar e crescer para continuar como uma tradição viva. Assim, ao redor do século I a.C., uma escola progressista começou a evoluir, a Mahayana. Tratava-se de um movimento de reforma dentro do budismo, um movimento revolucionário que eclodiu com o propósito de incluir tanto seguidores monásticos quanto leigos, um grande veículo capaz de conduzir todos os seres vivos à libertação. O ideal espiritual mais elevado do Hinayana é o Arahat, o valoroso, o qual obtém a liberação por intermédio de seu próprio esforço e prática. As primeiras sangas monásticas se restringiam a uma salvação pessoal e pensavam no Nirvana somente em termos individuais. O Mahayana aspirava o ideal do Bodhisattva, o qual compartilha os frutos de sua prática com todos os demais seres. O Bodhisattva é alguém que, mesmo tendo atingido a iluminação, faz o voto de adiar a sua entrada no Nirvana até que todos os seres, até a última muda de grama, tenham sido também liberados. Essa introspecção é muito profunda. O budismo, conforme expresso no Mahayana, é engajado, inteiramente positivo e belo. O Mahayana começou com esse vislumbre e, posteriormente, desenvolveu-o. E quando o estudo e a prática tinham amadurecido suficientemente, os textos escritos começaram a aparecer. A ideia de que todos têm a natureza de Buda e podem se tornar Budas estava presente no ensinamento do próprio Buda. Os Sutras Mahayana começaram com os Sutras Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, os quais exploram em grande profundidade o princípio da não dualidade e a compreensão da vacuidade, Shunyata. O conceito de vacuidade é que todas as coisas são vazias de uma natureza inerente, imutável e permanente. Nenhuma coisa existe independentemente nem permanece fixa, mas, ao invés disso, surge devido a um conjunto de causas e condições em constante mutação.
Isso é a compreensão do interser. É importante salientar que o Mahayana parte dos mesmos ensinamentos que são a base da escola Theravada. Ao invés de parar nesse ponto, porém, os pensadores Mahayana continuaram a expansão baseados nesses ensinamentos, adicionando novos vislumbres e interpretações, a fim de responder às diferentes condições e necessidades espirituais das pessoas. Por conseguinte, não deveríamos pensar no Mahayana como uma rejeição ao cânone budista primitivo, mas como uma continuação e um novo modo de apresentar o seu profundo discernimento, adequando-o aos tempos. O próximo a aparecer foi o Sutra Ratnakutna, Sutra da Coleção de Joias, seguido pelo Sutra Avatamsaka, culminando no Sutra de Vimalakirtinidesha. Como descrito nesse sutra, a percepção e a sabedoria do leigo Vimalakirti ultrapassavam a percepção e a sabedoria de todos os monges. O Sutra do Lótus foi o primeiro sutra Mahayana a empregar a fala amorosa e o primeiro a aceitar todas as escolas e tendências do budismo. Portanto, o Sutra do Lótus é como uma brisa fresca, uma chuva suave, aliviando a atmosfera sufocante de disputa entre conservadores e progressistas. A escola Theravada ensinava que havia apenas um Bodhisattva, a pessoa histórica de Siddhartha Gautama, que se tornou um Buda. De acordo com o Hinayana, o melhor que alguns de nós poderiam fazer era se tornar um Arahata. E isso somente após muitas vidas de prática. Incapazes de dedicar-se ao tipo de práticas austeras exigidas dos monges, os budistas leigos começaram a se concentrar apenas em prover suporte para a sanga monástica, a fim de obter o mérito que poderia ajudá-los a obter um renascimento mais favorável. As pessoas não acreditavam que pudessem se tornar budas. Logo, elas não sentiam a necessidade de praticar a fim de alcançar tal meta. Os pensadores Mahayana perceberam o grande perigo disso. Viam que havia o risco de o budismo perecer enquanto uma tradição viva, caso a sanga monástica não se abrisse para o mundo. Observando que o Buda mencionou a existência de outros Budas nos primeiros sutras, eles concluíram que, se existiam muitos Budas, deveria haver também muitos Bodhisattvas. Nos Sutras Mahayana, é prognosticado que Shariputra iria realizar a buditude. O significado disso é que cada discípulo do Buda, a sanga original dos Sravakas, aqueles que ouvem o ensinamento do Buda diretamente, também têm a capacidade de tornarem-se Budas. O que foi possível para Siddhartha, Shariputra e para os demais Sravakas, também é possível para cada um de nós. Essa é a grande revelação do Mahayana. Cada um pode tornar-se um Buda. O que Siddhartha alcançou, todos nós podemos alcançar também. Não importa se somos homens ou mulheres, em que classe social ou grupo étnico nascemos, ou se praticamos como monges ou como leigos. Todos nós temos a capacidade de tornarmos-nos Budas, plenamente iluminados. Somos todos Bodhisattvas. O novo desenvolvimento do Mahayana rejuvenesceu o budismo e havia bastante entusiasmo no ar. Entretanto, ainda não era uma realidade. Os preceitos de Bodhisattva ainda não tinham sido desenvolvidos. Então, no Sutra Brahmajala, o Sutra da Rede de Brahma, o Pratimoksha do Bodhisattva foi estabelecido. 58 preceitos a serem compartilhados e seguidos tanto por Bodhisattvas leigos como por Bodhisattvas monásticos. Os budistas Mahayana também viram a necessidade de começar a formar sangas de praticantes monásticos e leigos. O Sutra de Lótus apareceu durante este período crucial do desenvolvimento do Mahayana e representou uma bela reconciliação entre a tradição antiga dos Sravakas e o caminho do Bodhisattva, o veículo abrangente e inclusivo do Mahayana.
As duas tradições foram unificadas como um veículo único, que pode carregar todos os seres para a margem da liberação. Somente quando o Sutra do Lótus nasceu, com seu espírito de moderação, reconciliação e unidade, é que o Mahayana começou a ter uma sanga completa, formada por monges, monjas e leigas. Monjas, leigos e leigas. O Sutra do Lótus aplicava uma nova metodologia, a qual era bastante compassiva e aglutinadora, reconciliando o caminho Theravada tradicional com o novo Bodhisattva Yana, a senda do Bodhisattva. Por causa da capacidade do Sutra em acolher e integrar os caminhos de todos os veículos budistas, foi-lhe dado a mais elevada posição no cânone Mahayana. É isso, da introdução. Era isso, Shoei-san. Você gostaria de fazer algum comentário em específico sobre alguma parte dessa introdução? Não, era só um apanhado mesmo para a gente se situar, né? É bom a gente reler essa situação histórica dos sutras e dos ensinamentos, né? Ele é só um apanhado mesmo para a gente iniciar assim. Pode seguir. É interessante. Eu só gostaria de pontuar uma questão que é interessante quando os sutras Mahayanas eles surgem, né? Você vê o desenvolvimento daquele grupo de pensadores no norte da Índia, né? E você vê a primeira estabilização desse grupo de pensadores com a coleção de textos do Prajnaparamita, né? Da sabedoria perfeita, né? E aí você vai tendo um escalonamento de intelectualidade dentro desse grupo monástico, né? Que esse pano de fundo é interessante a gente entender, porque aí os monges vão ficando cada vez mais reclusos dentro das questões intelectuais, enquanto não há... E aí isso é o que o Titinahan aponta de forma magistral, que enquanto que os monges ficam dentro dos seus mosteiros e dos seus grupos de estudo e aprendizagem, cada vez mais aumentando a intelectualidade do discurso, as demandas sociais não estavam sendo atendidas por aquele grupo de monásticos, né? E aí a gente culmina com dentro do movimento Mahayana com o Sutra contando a história do Vimalakirti, que é um leigo, e dizendo que esse leigo é mais inteligente ou mais sábio que os próprios monásticos, né? Então, tem uma parte da introdução que você leu, que o Titinahan ele vai comentar sobre isso, né? Ele fala assim: embora, isso é na página 28, embora o Vimalakirti Nirdesha tenha muitos ensinamentos profundos e maravilhosos, ele não é o meu sutra favorito, porque vai um pouco longe demais em sua reação aos conservadores e em seu tratamento dos seguidores originais do Buda, em particular Shariputra, um dos maiores discípulos sêniores do Buda. Nesse contexto, ele é apresentado como sendo um tanto infantil, crédulo e tolo, em contraste com Vimalakirti, que é descrito como muito inteligente, um praticante verdadeiramente grandioso. Quando estudamos o assunto com cuidado, entretanto, vendo a extensão da atitude conservadora e a rigidez da sanga monástica, podemos compreender melhor que este e outros textos Mahayana tomaram tal atitude crítica. Estes sutras Mahayana, o Vimalakirti Nirdesha em particular,
eram um tipo de artilharia pesada contra a instituição monástica, a qual não provia mais o tipo de orientação espiritual que as pessoas necessitavam para colocar em prática os ensinamentos em sua vida cotidiana. Por outro lado, o Sutra do Lótus, aí é a parte que você continua, né? Por outro lado, o Sutra do Lótus foi o primeiro Sutra Mahayana a empregar a fala amorosa e o primeiro a aceitar todas as escolas e tendências do budismo. Portanto, o Sutra de Lótus é como uma brisa fresca, uma chuva suave, aliviando a atmosfera sufocante de disputa entre conservadores e progressistas. É interessante a gente pontuar esse pano de fundo, porque o Sutra, e aí logo no início ele vai mostrar isso quando ele começa a questão da dimensão histórica, essas duas narrativas elas estavam em uma disputa muito grande dentro da sanga monástica e da sanga dos leigos, né? Enfim, o Sutra de Lótus ele vai ser o primeiro a dar essa fala conciliadora, essa fala amorosa, né? É interessante também que dentro da nossa escola Soto, ele é um sutra muito importante, muito usado, né? Nós temos no nosso ofício diário, matinal, nós lemos 2 passagens importantes desse sutra, diariamente, né? Então, é importante a gente ver observar a importância que o próprio mestre Dogen e os vários mestres ao longo dos séculos dentro da escola Soto dão como importância ao Sutra de Lótus. Isso, de certa forma, também é uma tradição que herdamos da escola Tendai, né? Que é a escola que vai esmiuçar de forma muito acadêmica o estudo em cima do Sutra de Lótus. Bem, seguindo então a primeira parte. Página 41. Capítulo 1. As duas portas. O primeiro capítulo do Sutra do Lótus, a introdução, leva-nos ao Pico do Abutre, perto da cidade de Rajagriha, no reino de Magadha, nordeste da Índia atual, onde o Buda esteve reunido com uma grande assembleia de discípulos, incluindo Kasyapa, Shariputra, Mudgalayana e Ananda, bem como milhares de bhikshus, monges e bhikshunis, monjas, tais como a tia de Buda, Mahaprajapati, a sua anterior esposa Yasodhara. Também havia dezenas de milhares de grandes bodhisattvas na audiência, entre eles Manjushri, Avalokiteshvara, o rei da medicina, Vaisajaraja e Maitreya. Também estavam presentes muitos milhares de deuses, inclusive Indra, e os reis dos Nagas, dos dragões, né? E os Kinnaras, Gandharvas, Asuras e Garudas. O dirigente de Magadha, o rei Ajatashatru, a família real e o seu séquito também estavam na assistência. Essa vasta multidão de diferentes tipos de seres presenciava a assembleia quando Buda estava prestes a proferir o Sutra de Lótus. Esse capítulo não estabelece apenas o evento do pronunciamento do Sutra na dimensão histórica, mas também revela a dimensão suprema. Ele também serve como uma introdução geral para todo o texto. Assim como uma apresentação teatral, ele introduz os personagens de uma peça que estamos por assistir. O vasto número de Sravakas e Bodhisattvas, a presença de deuses e seres místicos, oferecem-nos a primeira prova da dimensão suprema e mostram-nos que a oportunidade de ouvir o Sutra de Lótus sendo proferido pelo Buda é algo muito especial, um acontecimento imperdível. Em primeiro lugar, o Buda proferiu um Sutra Mahayana denominado Sutra do Significado Incomensurável. E então entrou em um estado de concentração meditativa, Samadhi. Enquanto ele estava nessa concentração, choveram flores celestiais e a terra estremeceu. Em seguida, o Buda emitiu um raio de luz de seu Ushnisha, a protuberância na coroa da cabeça de um Buda, iluminando vários reinos cósmicos. A assembleia inteira foi capaz de ver esses mundos aparecendo muito claramente
e todos estavam muito surpresos e encantados com o maravilhoso evento que estava acontecendo ao seu redor. Em todos esses mundos, Budas podiam ser vistos proferindo palestras do Dharma para grandes assembleias de bhikshus e bhikshunis, upasakas e upasikas, exatamente como os discípulos do Buda neste mundo. E só um parênteses, é interessante essa pontuação, porque em vários locais, tanto na nossa liturgia da Soto, quanto das várias escolas budistas mahayanas, nós vemos os textos falando sobre as 4 grandes assembleias. Então, o Sutra de Lótus, ele vai fazer essa distinção muito clara e específica com essas 4 grandes assembleias de praticantes humanos, né? E é a assembleia dos monges, que são os bhikshus, das monjas, que são as bhikshunis, os leigos, homens, upasakas e as leigas, upasikas, né? Então, essas são as 4 assembleias que em vários locais, tanto dentro desse sutra, quanto dentro da liturgia da Soto, quanto nas várias liturgias mahayanas, nós vamos ter referência a essas 4 assembleias. Bem, retomando o texto. Quando esse maravilhoso evento aconteceu, o Bodhisattva Maitreya, também denominado Ajita, o Inconquistável, disse a si mesmo: hoje o honrado do mundo está por fazer algo muito especial. E é por isso que ele enviou este raio de luz e realizou estes milagres. Ele se voltou em direção ao Bodhisattva Manjushri, perguntando-lhe: por que o Buda manifestou esses sinais incomuns? E Manjushri respondeu: hoje, o honrado do mundo deseja oferecer um grande ensinamento capaz de fazer cair a chuva da verdade e retumbar o poderoso som do Dharma. Ele descreveu um acontecimento similar que havia testemunhado quando um Buda denominado Brilho do Sol e da Lua, Surya Pradipa, também recitou o Sutra do Significado Incomensurável, entrando em Samadhi, fazendo chover flores do céu e emitindo um raio de luz que iluminou todos os reinos cósmicos. Então, tal Buda ensinou o Sutra do Lótus. Assim Manjushri disse: hoje o honrado do mundo, nosso professor Shakyamuni, também ensinará o Sutra de Lótus. A intenção deste capítulo introdutório é preparar a audiência psicológica e espiritualmente para receber um ensinamento muito importante, a escritura da flor de lótus do Dharma maravilhoso. A fim de compreender a grande importância desse ensinamento, a Assembleia reunida nessa dimensão histórica deve ser apresentada à dimensão suprema. No passado, em um outro reino cósmico, o Buda Brilho do Sol e da Lua também deu o ensinamento do Sutra do Lótus. Portanto, os eventos miraculosos que estão acontecendo ali são somente uma repetição de algo já ocorrido em uma outra dimensão da realidade, a dimensão suprema, que não é limitada por nossas percepções de tempo e espaço. Do ponto de vista da dimensão histórica, Shakyamuni é o Buda que está dando a palestra do Dharma neste mundo Saha, neste mundo aqui presente, nesse mundo físico, né? Do aqui e agora. Desta perspectiva, o Buda histórico deu o ensinamento por 40 anos e somente então, no final da vida, ele transmitiu o ensinamento do Sutra do Lótus. Em termos da dimensão suprema, porém, o Buda Shakyamuni e o Buda Brilho do Sol e da Lua são um e o mesmo. Na dimensão suprema, nunca, nem por um momento, o Buda cessou de transmitir o Sutra de Lótus, o Sutra do Lótus. Assim, este capítulo introdutório abre 2 portas. A primeira porta é a da história,
os eventos que experimentamos, que podemos ver e conhecer em nossa vida. A segunda porta é aquela da realidade última, que vai além do tempo e do espaço. Todos os fenômenos participam dessas duas dimensões. Quando olhamos para a onda na superfície do oceano, podemos ver a forma da onda e localizar a onda no espaço e no tempo. Espaço e tempo não são duas entidades separadas. Espaço é feito de tempo e tempo é feito de espaço. Olhando para a onda da perspectiva da dimensão histórica, ela parece ter um início e um fim, um nascimento e uma morte. Uma onda pode ser alta ou baixa, longa ou curta. Muitas qualidades podem ser atribuídas a ela. As noções de nascimento e morte, alto ou baixo, início e fim, ir e vir, ser e não ser, são qualidades que podem ser atribuídas a uma onda na dimensão histórica. Nós também estamos sujeitos a essas noções. Quando olhamos em termos da dimensão histórica, estamos sujeitos a ser e não ser. Nascemos e mais tarde morremos. Temos um início e um fim. Viemos de um lugar, viemos de um lugar e iremos a algum lugar. Esta é a dimensão histórica. Todos pertencemos a essa dimensão. O Buda Shakyamuni também tem uma dimensão histórica. Ele foi um ser humano que nasceu em Kapilavastu e morreu em Kushinagara. E durante seus 80 anos de vida, ele ensinou o Dharma. Ao mesmo tempo, todos os seres e coisas também pertencem à dimensão suprema, a dimensão da realidade que não está sujeita às noções de espaço e tempo, nascimento e morte, ir e vir. Uma onda é uma onda, mas ao mesmo tempo ela é água. A onda não tem que morrer para tornar-se água. Ela já é água nesse exato momento. Nós não falamos da água em termos de ser e não ser, ir e vir. Água é sempre água. Para falar sobre uma onda, necessitamos dessas noções. Uma onda surge e desaparece. Ela vem de algum lugar e vai a algum lugar. A onda tem um início e um fim. Ela é alta ou baixa, mais ou menos bela que outras ondas. A onda está sujeita a nascimento e morte. Nenhuma destas distinções pode ser aplicada à onda em sua dimensão suprema. De fato, você não pode separar a onda de sua dimensão suprema. Embora estejamos acostumados a ver tudo em termos da dimensão histórica, nós podemos tocar a dimensão suprema. A nossa prática consiste, portanto, em tornarmos-nos como uma onda. Enquanto vivemos a vida de uma onda na dimensão histórica, percebemos que também somos água e vivemos a vida da água. Esta é a essência da prática. Se você conhece sua verdadeira natureza de não ir, não vir, não ser, não ser, não nascimento, não morte, então você não terá medo e poderá residir na dimensão suprema, Nirvana, exatamente aqui e agora. Você não tem que morrer para alcançar o Nirvana. Quando você repousa na sua verdadeira natureza, você está repousando em Nirvana. Nós temos a nossa dimensão histórica, mas também temos a nossa dimensão suprema, assim como o Buda. Neste capítulo introdutório, o Sutra do Lótus nos revela essas duas dimensões. O Buda Shakyamuni
não é outro senão o Buda brilho do sol e da lua, e todos os demais Budas cósmicos que aparecem em várias formas para ensinar o Dharma desde tempos sem início. Convido vocês agora a se sentarem em postura ereta e observar a sua respiração e apenas estar presentes nesse momento. Percebam o ar que entra e o ar que sai. Percebam o seu corpo. Percebam que os pensamentos surgem naturalmente. E apenas observe, apenas esteja presente nesse momento. Podemos juntar palmas com palmas e fazer uma pequena reverência. Muito obrigado a todos por ouvirem a leitura deste capítulo. Teriam alguma pergunta? Sim, Tokushi-san, por favor. Boa noite, obrigado. Quando você estava lendo aquela parte, comentou um pouquinho sobre o período em que os monges se isolaram nos mosteiros no norte da Índia e se dedicaram mais exclusivamente a uma intelecção. Me lembrou muito os monges na Idade Média na Europa, né? Que faziam aquelas compilações todas, até viu essa cena. Aí me veio uma pergunta: a Batalha do Dharma surge em que período da história e ela é consequência desse conflito intelectual? Vou chamar conflito porque eu não achei uma palavra mais adequada agora. Essa demonstração de intelecção entre eles, como uma prova de a minha escola é melhor, meu professor é melhor, um certo ego dentro disso? Interessante a sua pergunta. O primeiro registro de Batalha do Dharma que nós temos é na transmissão de Mahakasyapa para Ananda. A transmissão histórica entre Mahakasyapa e Ananda se dá através de uma Batalha do Dharma, de um Hosenshik. Ou seja, isso é uma prática que já existia dentro da Sangha original, da Sangha histórica. Então, provavelmente, no período de retiro, lá na Índia de 2.500, 2.600 anos atrás, quando o Buda Shakyamuni sentava com a sua assembleia, ele colocava os seus monges para, além de praticar a mendicância e além de praticar a meditação profunda, ele colocava os seus monges para conversar entre si sobre os ensinamentos. Então, provavelmente, o ponto auge desses retiros que aconteciam nas monções era essa conversa
entre um monge e outro sobre determinado ensinamento, e sobre o entendimento daquele ensinamento, né? Aí surge as batalhas do Dharma, como nós conhecemos, né? E a primeira que a gente tem o registro, pelo menos dentro da nossa ordem, é exatamente a disputa ou o momento entre a conversa de Mahakasyapa e Ananda, que se dá numa batalha do Dharma, em que os dois levantam as suas bandeiras do Dharma, e aí Mahakasyapa manda Ananda abaixar a bandeira dele, né? E Ananda não abaixa, e, enfim, aí ocorre todo o processo da transmissão. Mas o primeiro Hosenshiki, ele acontece ali. Esse movimento histórico dos monges se trancarem, entre aspas, né? Ficarem mais intelectualizados, ele vai se dar um pouco depois, né? Ele vai se dar quando esses textos, quando esses sutras, eles vão sendo, os sutras tradicionais do Theravada, vão sendo escritos e vão sendo estudados, né? Então, tem o sutra e aí tem o comentário do sutra. E esse comentário do sutra vai tendo um outro comentário, que a gente vai chamar de Abhidharma, né? Inclusive, o mestre Dogen, ele usa um desses comentários durante quase toda a vida, e em paralelo com toda a composição do Shobogenzo, nós temos ali as falas de Vasubandhu e do Abhidharmakosha, né? Então, uma das coisas que a gente identifica na fala de Dogen é o pano de fundo do Abhidharmakosha, é o pano de fundo dessas primeiras escolas Theravadas, e aí Dogen faz essa ponte entre a estrutura da dialética dessas primeiras escolas Theravadas, essas escolas dos antigos, esses ensinamentos antigos, com os ensinamentos do Sutra de Lótus, com os ensinamentos Mahayana, com a proposta de um amor incondicional, com a proposta da budeidade através do caminho do Bodhisattva. Espero ter respondido sua pergunta. Gratidão imensa, gratidão imensa. Eu queria acrescentar algumas curiosidades sobre essa história aí da Batalha do Dharma, do combate do Dharma. Porque essa prática, né, das bandeiras e combate lá já existiam dentro do hinduísmo. Porque, sim. Porque os mestres, né, eles andavam peregrinando para levar a mensagem daquele grupo, né? Então a filosofia daquele grupo, o mestre e seus seguidores e sua sangha, eles peregrinavam para levar a mensagem para os outros. E eles tinham um estandarte, e o grupo ele também tinha algo que identificava eles em termos de um uniforme, por exemplo, né? Tanto que tem um diálogo de Ananda com Buda na hora que ele cria o Kesa, né? E ele fala assim: nós não temos nada que identifique o nosso grupo. E Dogen Zenji ele vai explicar essa passagem no Kesakudoku, né? Nos méritos de usar o Kesa, nos méritos de vestir o Kesa, Shopogenzo Kesakudoku. É muito interessante a pontuação que Dogen faz sobre essa indumentária, sobre essa característica das escolas, né? Isso. Então, por que Ananda fala isso? Porque os hinduístas, lá no hinduísmo, aqueles grupos tinham algo para identificar eles como um grupo. Então, ele pede para que Shakyamuni Buda também crie algo para identificar o grupo deles, né? Então, voltando à referência, né, do combate do Dharma. E aqueles grupos que peregrinavam, eles se encontravam. Quando eles se encontravam, havia um debate entre os mestres de cada grupo. E quando nesse debate, né, o que ganhava, o outro depunha a bandeira. E os seguidores daquele mestre passavam a seguir o mestre que ganhou a Batalha do Dharma. Então, essa coisa da Batalha do Dharma é um negócio que vem lá do hinduísmo já. E depois ele se desenvolve, como você descreveu e tudo mais, entendeu? Sim. Obrigado pelo comentário. Joken-san? É só uma curiosidade, que mesmo na Sotoshu, essa história da bandeira eu achei interessante, eu até dei uma conferida no ideograma usado. Quando a gente faz o Hosenshiki, existe um oficiante, que normalmente é o abade. Esse abade, ele vira o Hodoshi da pessoa que faz o Hosenshiki. Ele vira o mestre de Batalha do Dharma dessa pessoa que foi Shuso, que fez o Hosenshiki. Esse Hodoshi, Hodo significa justamente bandeira do Dharma.
o caractere de Rho, de Dharma Estandarte. Rho de Dharma é a bandeira, é como se fosse uma bandeira, né? E o Xi de mestre. Não é bem o caractere de bandeira, mas é essa a ideia que passa. É o caractere do estandarte da vitória. Como os 8 símbolos auspiciosos do budismo, nos 8 símbolos auspiciosos do budismo, um dos símbolos é o estandarte da vitória. Esse estandarte da vitória é esse kanji, esse do, é o kanji que remete ao estandarte da vitória. É isso. Eu vou, então, passar para... Nós temos agora 5 minutos, eu vou fazer, então, a cerimônia para a mãe da Márcia San, que faleceu. Então, eu vou ler uma parte de um poema que nós usamos, que nós lemos para as cerimônias memoriais, e vou ler a dedicatória e encerrar. Já estamos aqui nos momentos finais. Bem, aos que quiserem participar, por favor, juntem palmas com palmas. Eu vou agora oferecer um incenso. E tomamos refúgio em Buda, tomamos refúgio no Dharma e tomamos refúgio na Sangha. Tomamos refúgio em Buda porque é um bom professor, tomamos refúgio no Dharma porque é o bom ensinamento e tomamos refúgio na Sangha, que é a comunidade em harmonia. Nos refugiamos em Buda, nos refugiamos no Dharma e nos refugiamos na Sangha. Shushogi, significado da prática autêntica, primeira parte. Clarificar completamente o significado de vida e morte é o assunto mais importante para todos que trilham um caminho iluminado. Quando há Budas na vida-morte, não há vida-morte. Compreenda, simplesmente, que vida-morte é em si mesmo nirvana. Não há viver-morrer a ser odiado, nem nirvana a ser desejado. Então, pela primeira vez, você estará livre do nascer-morrer. Compreenda que esse assunto é de suprema importância. É raro nascer humano, mas raro ainda entrar em contato com os ensinamentos de Buda. Devido às nossas virtudes do passado, nascemos humanos e também podemos encontrar o budismo. Dentro do campo da vida-morte está esta vida atual deve ser considerada a melhor e mais excelente de todas. Não desperdice seu precioso corpo humano à toa, abandonando-o ao vento da impermanência. Não se pode depender da impermanência. Não sabemos... Só um minuto. Hai. Mosugi kimasu. Desculpem. Devido às nossas virtudes do passado, nascemos humanos e também podemos encontrar o budismo. Dentro do campo da vida-morte, esta vida atual deve ser considerada a melhor e a mais excelente de todas. Não desperdice seu precioso corpo humano à toa, abandonando-o ao vento da impermanência. Não se pode depender da impermanência. Não sabemos quando nem onde nossa vida transiente terminará. Este corpo já está além do nosso controle e vida, à mercê do tempo. Continua sem parar, nem por um momento. Assim que a face da juventude desaparecer, é impossível encontrar mesmo seus traços. Quando pensamos a respeito do tempo cuidadosamente, descobrimos que o tempo, uma vez perdido, nunca volta. Repetidamente, ao estarmos de frente para a possibilidade de morrer, governantes, reis, rainhas, ministros e ministras de Estado, parentes, servos, companheiros, companheiras, filhos e filhas, joias raras não servem para nada. Devemos entrar no campo da morte a só. Apenas nos acompanha o nosso karma bom ou mau. A lei da casualidade, entretanto, é ao mesmo tempo clara e impessoal. Os que fazem mal inevitavelmente descendem, e os que fazem bem inevitavelmente ascendem. Se assim não fosse, os vários Budas não surgiriam neste mundo, nem Bodhidharma teria ido à China.
A retribuição do bem e do mal ocorre em 3 tempos de período. A retribuição experimentada na vida presente, a retribuição na vida seguinte a esta, a retribuição em vidas subsequentes. Esse é o primeiro assunto que deve ser estudado e compreendido quando se pratica o caminho. Caso contrário, muitos de vocês cometerão erros e manterão pontos de vista errados. Mais do que isso, poderão descender ao mundo do mal, passando por um longo período de sofrimento. Compreenda que nesta vida você só tem esta vida, não 2 ou 3. Quão lamentável se infrutíferamente mantermos pontos de vistas falsos. Você em vão vai errar. Pensando que não está cometendo nenhum mal, quando de fato está cometendo. Você não poderá evitar a retribuição kármica de seus atos, mesmo que erroneamente assuma que, por não reconhecer a sua existência, não está sujeito a este karma. Então, reverentemente, rogamos aos 3 tesouros e nos prostramos humildemente à iluminação exemplar. Ao entoarmos o Shushogi, oferecemos a todos os falecidos que faleceram em sofrimento em todas as nações, principalmente no Brasil por conta do Covid. E também nos lembramos, em especial, de Clarinda Ramos da Silva Leão. Nos lembramos, em especial, dos antepassados da família Ramos. Nos lembramos, em especial, dos antepassados da família Silva Leão. Aos 6 parentes próximos e 7 gerações de pais e mães da pura Assembleia e das 4 Assembleias, e a todos os seres no mundo do Dharma, que a mesma iluminação seja por todos realizada. Oferecemos a todos os Budas através do espaço do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu encerro